Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Mas deu por que a opção de 3 dias antes? Geralmente se vai ou na véspera, até na antevéspera, mas 3 dias é meio raro. São experiências do nosso presidente, né? Ele já vivenciou algumas situações no futebol, inclusive a última experiência onde ele era o gestor de futebol no Atlético Paranaense. Então, eles, na conversa do planejamento que nós tivemos, da logística, a gente chegou à conclusão que seria melhor chegar, até porque a gente vai de ônibus, a viagem é longa, porque a logística de avião também seria ainda pior, né? Então, a gente fez essa opção e a gente chega com mais tranquilidade. A gente vai ter a estrutura do CSA para treinar, a sala de musculação, todo o aparato. Essa era a grande preocupação, né? Não ter a estrutura, mas a gente tendo a estrutura do CSA de campo de treinamento, a sala de musculação e toda a parte de aparato fisiológico, a gente fica mais tranquilo para poder chegar, ter 2 dias de trabalho, descansar lá e jogar. Temos aí uma questão de sequência de jogos, né? Depois desse jogo, a gente já imediatamente na terça-feira, na quarta-feira estamos jogando aqui contra o Operário, no sábado contra o América e terça-feira a gente já está jogando em Curitiba. Então são 4 jogos, Operário, América, Operário e depois Curitiba. Então são 2 jogos dentro de casa, cada 2 dias a gente vai estar jogando, então a preocupação nesse sentido acho que é extremamente pertinente. Amadeu, você falou muito em termos de precaução, a preocupação. Você vai encarar um adversário que o treinador conhece o Vitória, teve aqui este ano. Tem vários jogadores lá, exceto o Léo, que não vai poder atuar, que conhece o Vitória. Você teve semana cheia para treinar. Que tipo de preocupação tem de pegar um adversário dessa forma? Bom, o Marcelo é um treinador que esteve na casa. Marcelo é uma pessoa antenada com as coisas da Bahia, por ser baiano, então ele acompanha de perto, apesar de que, quando ele trabalhou aqui, já se modificou boa parte do elenco e, sobretudo, da equipe titular. Da estreia do Brasileiro da Série B, nós temos apenas 2 jogadores no time jogando, então tudo isso tem uma modificação. Os jogadores que estiveram aqui conhecem a filosofia que eu trabalho, por exemplo. Isso como eu também conheço as características dele. Eu acho que isso é do futebol. Em qualquer lugar que você vai encontrar jogadores ou um treinador que conhece as características, conhece a filosofia, que conhece o clube ou alguns membros da comissão técnica e atletas. Eu acho isso extremamente comum no nosso futebol. Eu sei que ainda tem 2 treinos ainda, né? Serão feitos lá em Maceió, mas você ainda tem dúvidas para o time? Surgiu alguma lesão de última hora? Porque a gente ainda não teve acesso à lista de relacionados, vai ser divulgada daqui a pouco, depois da entrevista coletiva, mas surgiu algum problema de última hora? E se você ainda tem dúvidas para o time titular para o jogo contra o CRB? A gente vai procurar manter, né, o que a gente vem fazendo, né, aproveitar o que a gente tem de melhor no momento. A gente tem apenas a suspensão do Chiquinho, né? Desculpe, a suspensão do Matheus e a lesão do Chiquinho, e a gente tem o retorno do Léo Gomes, né, e o retorno do Rui, que são jogadores que passam a nos dar a opção também para a equipe. Não quer dizer que eles vão jogar, mas isso quer dizer que eles fazem parte do elenco e estão disponíveis para a gente poder utilizar. A gente trabalhou durante a semana mexendo bastante em peças da equipe para a gente poder fazer algumas observações
Até porque no transcorrer do jogo a gente pode criar alternativas. E também porque a gente está com vários jogadores pendurados, então a gente tem que estar já preparando, porque quando terminar também essa fase de treinamentos, a gente praticamente não tem tempo de treinar, porque são jogos a cada 2 dias. Então a gente tem que se preocupar muito com essa questão, mas eu acho que está todo mundo disponível, e a tendência é que a gente mais à frente tenha mais jogadores disponíveis também. A tendência ali na lateral esquerda, que é uma das dúvidas, a tendência é que você continue com Capa ou desloque Lucas Cândido para ali para o setor? O Capa, ele é o jogador da posição, né? Ele vinha disputando ali vinha jogando até o Chiquinho chegar. Ele foi a nossa opção imediata no jogo contra o Paraná, na saída do Chiquinho. E ele teve um comportamento no início, né, entrou ainda se situando no jogo, mas ele tomou conta no segundo tempo do jogo e ele é o jogador da posição, o jogador que permanece com a gente. Bom, você vai para um jogo, a gente acompanhou os jogadores a semana e sentindo os jogadores com vontade de sair e quebrar esse tabu de ter disputado 16, 15 partidas no Brasileiro, não ter ganho uma fora de casa. Essa é a partida que a gente está sentindo que o Vitória está saindo, que pode vencer lá fora. Eu queria também saber se esse é o seu sentimento e, para isso, como é que você vai armar a sua metodologia? Com 3 volantes ou o mesmo time, basicamente, que jogou aqui, claro, sem o lateral direito Matheus Rocha, sem o Chiquinho? Isso é muito importante, é ter vontade de vencer. Não existe um jogo que a gente tenha que ir, seja dentro do Barradão, porque aqui dentro do Barradão a gente tem que fazer realmente valer o mando de campo, quanto fora também. Fora a gente tem que ir com objetivos de vencer o jogo. A gente sabe que fora existe um fator psicológico, né, a motivação a mais que a equipe que está dentro da sua casa quer prevalecer, quer fazer se prevalecer seu mando de campo. A gente sabe do apoio que eles vão ter da sua torcida, mas a gente tem como objetivo único de vencer o jogo. Evidentemente que se você não consegue alcançar esse objetivo, que os males sejam menor, que seja um empate, e você soma ponto. E o somatório de pontos ao longo da competição, ele é muito importante. Buscar sempre estar pontuando para buscar um lugar melhor na tabela, né? Isso é muito importante. Então, esse espírito é de fundamental importância de uma equipe que almeja e que quer chegar a um lugar maior. E o esquema, já que você vai ter o Léo Gomes, você vai colocar 3 volantes ou vai permanecer com Wesley no meio campo? É uma pergunta tática, é uma pergunta inteligente, é uma situação que nós treinamos as 2 situações. A forma como nós jogamos aqui e também a alternativa de você trabalhar com uma situação de você ter o Léo Gomes, ter o Lucas Cândido, que teve muito bem no jogo, e o Baraca é uma situação real também. Amadeu, o Vitória apresentou esse ano um problema crônico de goleiros. Aliás, desde o ano passado. Foram 4, se a gente contar com o Lucas Arcanjo. O que você viu no Martim Rodrigues que possa dizer, não, esse veio para ficar, esse é o meu goleiro, tem aquela aura do goleiro uruguaio, como Rodolfo Rodrigues, como Muslera, como outros. É um cara que transcende também a coisa o uruguaio, ele coloca muita garra, muita vontade no jogar. E como é que eu queria que você definisse um pouquinho o Martim Rodrigues. Primeiro eu gostaria de falar da posição, né? A posição goleiro é uma posição muito atípica. Os jogadores de linha estão acostumados a entrar e sair de uma partida. Os goleiros geralmente não. Você escolhe um e segue com ele. E quando você modifica muito, gera uma insegurança. Gera uma intranquilidade por parte daquele goleiro que saiu, daquele que está entrando, que sabe que se falhar pode sair também, e consequentemente em toda a equipe. Então, esse é um cuidado especial que nós temos que ter. E aí, a chegada do Martim trouxe uma experiência, trouxe um jogador com um número de jogos muito grandes, né, muito grande, um jogador com uma tarimba. Então, eu acho que ele trouxe o equilíbrio, ele trouxe uma serenidade ao nosso gol. E, coincidentemente, na chegada dele, acho que o sistema defensivo do Vitória ficou mais sólido. Então, deu tempo para ele também se equilibrar, porque quando a bola chega menos vezes, a possibilidade de você tomar gol ou falhar, ele diminui.
E o que estava acontecendo anteriormente é que a bola chegava exageradamente no gol do Vitória. E aí a possibilidade do goleiro também levar gols ou de falhar aumenta. A gente sabe como é jogador de futebol, né? Quando souberam que iriam de ônibus pegar o voo rasteiro, que estão acostumados muito na mordomia, jogador de bola, qual foi a reação do grupo? Reagiu normal? E a outra pergunta, se foi traçado alguma mini-meta até o jogo do Curitiba? A gente tem que buscar sempre criar, e aí a gente tem pessoas competentes no clube, criar a melhor logística para poder a gente chegar de forma descansada descansado no jogo, inteiro para que possa render durante aqueles 90 minutos. Então, a gente tem uma equipe competente que se preocupa com isso e somando o número de horas que nós íamos passar entre a saída do Barradão e a chegada ao hotel, ele era muito maior do que o tempo de viagem num ônibus leito, confortável, entendeu? E que numa estrada muito boa, que é a linha verde. Então, por isso, essa alternativa, e o grupo normalmente, entendeu, com muita tranquilidade, porque tudo foi trabalhado com diálogo e com serenidade. E a outra pergunta, a mini-meta é ganhar, é trabalhar jogo a jogo. Quando a gente... tudo tem seu momento, tem momentos que são importantes a mini-meta, mas quando você também não consegue essa mini-meta, você cria uma frustração a cada 3 jogos, por exemplo, se você criar uma mini-meta. Então, a nossa meta é todo jogo trabalhar para com o objetivo de vencer o jogo. Então, a nossa meta aqui foi, primeiro, não tomar gols aqui, gol aqui no Barradão e vencer o jogo. Porque quando você não leva gol, você está a um passo de uma vitória, ou seja, um gol lhe leva à vitória. Então, foi importante não ter levado o gol, foi importante ter vencido o jogo, ter feito mais de um gol dentro de casa. E agora nós temos um outro desafio, que é jogar fora de casa, sem levar gol, tá? E vencer um jogo fora de casa. Então, é um desafio que está sendo jogado para todo o grupo, a gente está assimilando isso e com coragem vamos em busca disso. Amadeu, não sei se faz muita diferença. Vitória, na semana que vem, vai ter pouco tempo para treinar, né? Um jogo atrás do outro. Essa semana teve uma semana cheia, mas ao contrário do Vitória, o adversário teve quase 2 semanas para descansar. Isso muda alguma coisa para um jogo extremamente importante como esse? Influencia muito. Um dia de descanso a mais já influencia. Existem estatísticas que demonstram que um time, quando tem um descanso, um dia a mais de descanso, um dia a mais de trabalho, ele consegue, estatisticamente, um resultado superior ao outro. Então, isso é uma preocupação, não é determinante, mas isso é uma situação que leva vantagem ou desvantagem para quem tem a folga na tabela ou o espremido, né? O jogo espremido. Então, nosso momento agora foi um momento interessante. Eu cheguei... tive 4 dias para trabalhar, que dificilmente você consegue, e fizemos um jogo contra o Paraná. Depois, agora nós tivemos uma semana cheia para jogar contra o CRB, aí depois vem as adversidades, né? Que é não treinar para jogar contra o América, é não treinar para jogar contra o Operário e é não treinar para jogar contra o Curitiba. Não tem tempo, é jogar, recuperar... treinar, jogar, recuperar e jogar, recuperar. Mas o nosso foco agora principal é o CRB. E nós tivemos uma semana qualificada de trabalho e a gente espera reproduzir isso dentro do campo nos 90 minutos. O Amadeu, obviamente você e sua comissão técnica devem ter feito projeções, simulações otimistas e também pessimistas de saber onde é que pode ganhar um jogo, saber onde é que vai ter um ponto perdido aqui e ali. Se o Vitória termina esse primeiro turno, faltam 4 jogos, se o Vitória termina ali entre 13º e 14º, dá para sonhar? A gente tem que ter muita lucidez, né? A gente olha a posição que a gente encontrou o time, a gente olha a quantidade de jogos que faltam para terminar o suposto primeiro turno, né? E a gente vê a distância que existe entre a nosso número de pontos e o número do 4º colocado.
Então, a gente tem que ter muita tranquilidade, porque quando a gente cria muitas projeções, a gente cria ilusões, entendeu? E a gente cria expectativas que podem não ser alcançadas. Então, eu prefiro ter os pés no chão, lucidez, ter esperança, sim, entendeu? E trabalhar jogo a jogo, e deixar acontecer para mais na frente fazer a projeção. O mais importante agora é a gente focar jogo a jogo, fazer ponto, para sair desse lugar incômodo. Botar a gente no local. E aí, mais na frente, a gente pode voltar a conversar sobre isso. Aí você voltar a perguntar, entender como é que está o grupo, que tipo de estágio nós vamos estar. E isso é que é muito importante, porque pode ter todo mundo à disposição, o elenco está tinindo, ganhou confiança, a coisa está rodando positiva, a torcida abraçou e a gente vai junto, entendeu? Então, isso vai depender muito do que aconteça nesses próximos jogos. A vida nos proporciona, em todos os aspectos, muitas coisas que às vezes a gente fica assim, meu Deus, isso vai acontecer. Eu me refiro, você de um lado, Marcelo Chamusca do outro, Meu duas irmão. pessoas amigas, trabalharam juntos, saíram do Vitória. Como é que vai ser esse duelo, Amadeu? Marcelo Chamusca é um irmão, né? Eu conheço o Marcelo desde menino, estudamos juntos, estudamos na mesma escola, ele, Pélix Chamusca, Nelson Góes, fomos da mesma escola, Tereza dizer, jogamos futsal juntos, jogamos futebol juntos e hoje somos treinadores. Então assim, é muito interessante, né? A vida nos prega essa surpresa. Apenas um rival, nós vamos enfrentá-lo, mas com muito respeito, admiração pelo trabalho dele, mas vamos para vencer. Obrigado, gente.